para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia, para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia, para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia,
para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia, para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia, para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia,
para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia, para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia, para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo diz que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados, pois temos a paz de Deus em nosso coração. Cheios de graça e poder, 9º dia,
para quando não souber como orar. Então, nós somos vasos de barro. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Temos alguma beleza e glória, mas ainda somos vasos de barro. Gostaríamos de ser vasos de aço super resistentes, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Não gostamos de ser vasos de barro, até queremos ser o tesouro, mas o tesouro é Ele em nós. Enquanto estivermos aqui, sempre seremos vasos frágeis de barro. Como vasos de barro, temos de admitir que algumas vezes, quando oramos, o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas, mas mesmo assim, insistimos em fé. Apesar das dúvidas, a oração flui e logo vemos a manifestação da resposta. É assim para lembrarmos que o poder é sempre de Deus e nós somos apenas frágeis vasos de barro. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e